Eu queria explorar um pouquinho, Marcelo, o que a gente enxerga de característica de país quando a gente pensa em bolsa. Porque é isso, né? Muitas vezes que a gente tratou desse assunto aqui no Stock Pickers, as pessoas nos comentários falam, mas tá todo mundo falando que a bolsa tá barata, a bolsa não anda. A gente tem um exemplo de um gestor que está ganhando dinheiro com bolsa, sem falar que ela está barata, porque tem características específicas que você busca em empresas que estão gerando retorno. Isso. E até os quadros que tem aqui na nossa sala hoje remetem um pouco a isso, né? Essas são as performances, para quem está acompanhando o podcast e não está enxergando, a gente colocou as performances no ano até o dia atual, do Ibovespa, Sabesp, que é uma empresa que o Marcelo vai falar daqui a pouco, ele tem na carteira, da TSMC, aquela que faz chips lá em Taiwan, e o S&P. Então você percebe que a Bolsa Brasileira cai 4, a S&P sobe 26. Se a gente pegar nos últimos anos, a história é parecida, não muda muito, né? E mesmo assim, você percebe que tem empresa lá dentro, como a Sabesp, subindo quase 30. Isso mostra como é importante você, né? A gente está falando muito do índice, a bolsa de maneira geral. Fazer o stock picking. Stock picking. Mas antes da gente entrar no detalhe do que dá certo, eu queria entender por que a gente tem uma escassez tão grande de empresas de fato de qualidade, empresas que geram retorno acima do custo de capital. Qual que é a característica do Brasil que leva a isso? Bom, acho que o Brasil tem, vamos lá, um país para crescer, aí eu vou falar um pouco, vai parecer até macro. Um país para crescer, ele precisa de 3 coisas, né? Precisa de capital humano, você precisa de produtividade e você precisa de investimento. Tá? Então não tem muita mágica, você passa por uma dessas 3 coisas. Quando você olha investimento, o Brasil ele tem um subinvestimento crônico. E não é de agora isso. Na média, a América Latina investe aí 20% do PIB, a gente investe, quiçá, 15%. Acho que a máquina consome muito do nosso orçamento e não sobra para investir. Por isso que só fala de reforma o tempo todo. Agora vai ter alguma aí, vamos ver se vai. Então, assim, esse é um tema que está complicado ficar animado. No capital humano, eu acho que a gente viveu, aí você tem no capital humano a quantidade de capital humano e a qualidade dele. A quantidade, o tal do bônus demográfico, ele passou. A gente, nas últimas décadas, adicionava aí 10 milhões na PEA, de trabalhadores ativos, entre 15 e 65 anos. Década de 80 até 2000 foram 20 milhões. E esse ritmo caiu já para 15, para 5, e rapidamente a gente vai tirar trabalhadores da PEA mais para frente. Isso é envelhecimento populacional. E do Brasil é assustador. A gente vai envelhecer em 20 anos o que a França envelheceu em 150 anos. A velocidade do negócio. Nascendo já cabelo branco em mim, do nada. Então, trânsito assim, Isso como sociedade é assustador, porque a gente está ficando um país velho e não conseguiu fazer a transição dessa armadilha de renda média que a gente está. E está difícil de ver uma saída. E aí o terceiro ponto é a produtividade. E a foto é muito ruim desse troço, Você pega aquele índice IMD ou do FMI, o Brasil de 67 países é o 62º, isso em 24. A gente era o 50º alguma coisa, assim, há 4 anos atrás. Então a gente piorou a nossa foto nesse quesito. E o que mais puxa a gente para baixo nesse índice, além de educação, etc., é a questão da infraestrutura e logística do país, que é precária. Então, assim, o Brasil investe muito em educação, mas nossa nota no PISA é uma das piores entre os pares. Então, assim, tem muita coisa que você poderia ficar muito desanimado com o Brasil e realmente é um desafio grande. Mas na produtividade, e é onde entra muita parte daqui da carteira, que é onde tem um vento favorável aqui de Brasil, não são tantos ventos assim, mas tem um vento ou outro favorável, você consegue identificar no setor de infraestrutura e logística, por exemplo, ventos muito legais, porque o Brasil tem problemas medievais, digamos assim, na questão do saneamento. É um problema medieval esse negócio, É um absurdo a gente ter metade da população brasileira sem acesso a água e esgoto, a coleta. E não é só lugar pobre não, Floripa tem um índice horroroso, de coleta, E no Brasil, dessa metade que é coletada, metade não é tratada, Então, estou falando aqui são 5 mil piscinas olímpicas de esgoto a céu aberto na natureza todo santo dia no Brasil, 5 mil? 5 mil. É bosta pra todo quanto é lado. 5 mil piscinas olímpicas. Pra você ver o tamanho da merda. Nossa.
Que horror. A merda é grande. É pra não chorar. Então, assim, isso assusta, né? Assim, a gente até se questiona nesse quesito, assim, cara, né, que potência ambiental é essa, chamada Brasil, que tem esses índices de saneamento, né? Aí a gente até brinca assim, que show da Xuxa é esse, né? Que absurdo é esse, né? É revoltante, né? Assim, é pra ficar revoltado, porque não é ciência de foguete esse negócio, assim, é você criar, e aí quando a gente volta no tempo, o que aconteceu na parte de telecom no Brasil na década de 90, né? Ou a parte de distribuição de energia elétrica em 2000, 2010, você passa por um processo, né? Primeiro de um arcabouço regulatório, né? Acho que agora o saneamento passou, né? Marco do saneamento. Aí você tem a fase de privatizações, né? Então a gente lá atrás privatizou um monte de empresa, agora privatizou a Sabesp. Aí você tem a parte de consolidação, a Sabesp vai começar agora a fazer os M&As, ela na nossa opinião, vai ser a campeã nacional nisso. Depois você tem a parte de investimentos, né? E esses investimentos, com um regulatório favorável, com pessoas alinhadas, turma da Equatorial entrou para tocar a empresa, assim, não poderia ser melhor. Com preço bom, adequado, etc. Então, assim, me parece que é a grande nova onda para surfar no Brasil, né? A onda do saneamento, tanto do líquido, né, no caso da Sabesp, tanto dos resíduos sólidos, que é o caso também do lixão, né, que a gente pode explorar depois, que é o case de Horizon. Então, assim, isso para mim é um vento favorável tão grande, mas tão grande, que você vê um ano que o macro está ruim no Brasil, né, está subindo juros, né, já no patamar muito alto, NBA7, você vê que ativos como Sabesp e Horizon sobem aí 20 ou mais no ano, num ano que está sendo difícil para a Bolsa, né? Então, assim, quando o micro é muito bom, o macro para atrapalhar tem que ser um macro de descontinuidade, a lá Argentina no passado, né? Que acho que não é o caso aqui no Brasil. A gente vai ajustando ali nossas contas do jeito que dá, enfim, o dólar sobe um pouquinho, enfim, se faz alguma coisa de reforma de fiscal e vai levando, né? Até a gente começou antes, assim, eu não sou o cara para falar de dólar, né? Nem queria falar aqui, mas eu acho que o Brasil é como se fosse um exportador de commodities, né? Assim, então você tem receita em dólar e você é credor em dólar. Então, assim, o câmbio um pouquinho mais valorizado não é tão ruim, assim, no final das contas pra gente. Uma leve de ajuste acaba sendo boa, no curto prazo incomoda a inflação, mas no final do dia pode ser boa. Diferente do passado, na década de 90, se isso acontecesse era um desastre, né? Então, é por aí que eu vejo. Acho que, enfim, depois a gente pode explorar um pouco mais o case do lixo, que acho que também é super interessante, que tem muito retorno para frente. E esse tema de produtividade que você abordou um pouco antes de entrar na questão de saneamento, né? Eu tava conversando com o Wishman, né? E aí ele me mostrou uns números interessantes, né? Porque ele me mostrou que, basicamente, o percentual do PIB que é coletado como tributo, que no passado era 10% do PIB do Brasil, dobrou. Então agora é 20% que é coletado como tributo, que é um dinheiro que você está tirando de circulação, né? Que estaria na mão, eventualmente, da iniciativa privada, e nós, como sociedade, decidimos que é melhor dar esse dinheiro na mão do governo, né? Para ser gasto de maneira não tão eficiente. Exatamente, né? E fazer a alocação. Nós, como sociedade, acreditamos que o governo é um alocador de capital mais competente, dá dinheiro na mão dele e ele faz essa alocação de capital. Enquanto isso, nos Estados Unidos, para o ano que vem, já temos contratado um volume financeiro e investimento em dólares para fins de inteligência artificial e etc., que é maior do que o projeto Apollo inteiro. Do começo do projeto Apollo até o final. Todos os anos de projeto Apollo, todas as Apolos, o investimento ano que vem só vai ser maior. É um absurdo. Para ver o nível de disrupção. E até por isso que o nosso amigo aqui está investindo em TSMC. Entendeu? Perfeito. Eu queria abordar um pouco disso, assim, mas numa perspectiva de eficiência de empresa. Marcelo, eu citei essa relação, né, de retorno com custo de capital da companhia, só que vocês têm uma tese que eu acho interessante, que é a seguinte: de que adianta você conseguir isso somente quando os juros estão baixos? Se é uma boa empresa, você tem que conseguir independentemente de onde estão os juros, né? E como isso se aplica, de fato, nas suas escolhas? Assim, como você interpreta essa perspectiva na hora de tomar a decisão de investimento? Não adianta a empresa só ser rentável quando os juros estão baixos, até porque no Brasil isso é um pouco raro. Isso já faz com que você descarte um leque grande de opção, naquele negócio que você falou de eficiência na escolha de alocação de tempo para analisar essas companhias? Sim. Eu acho que no Brasil você tem um problema de novo, né, na média o micro é ruim, você tem um problema de governança muito grande também na maioria dos setores das empresas.
então já começa a descartar. Você tem muita empresa com margem volátil e apertada, então isso aí já descarta bastante coisa também. Então, assim, é quase que uma definição de value trap isso, né? Porque todo value trap tem um pouco essa característica, né? A gente observa, de novo, né? Por exemplo, cara, setor de distribuição de combustíveis, né? Por conta de assimetria de mercado, se você conseguir comprar o combustível mais baixo do que o de bandeira branca, você consegue ganhar share. Mas se você compra nas mesmas condições, você perde share. Uhum. Aconteceu isso com a Ultrapar no governo Bolsonaro, por exemplo. Né? Então você tem assimetrias momentâneas. O caso, por exemplo, também assimetria tributária. O Brasil é campeão nisso. Tem muita varejista que metade do lucro é benefício tributário. Quer dizer, uma canetada some negócio. Né? Assim, talvez por isso que a Soma se juntou com a Arezzo. Não tem coragem de alocar capital em empresas com essas características, né? E por aí vai. A gente não investe no setor bancário desde 2018. É um setor também que está sendo disruptado, a XP, Nubank. Você vê, agora eu vi hoje no Brasil Journal uma fintech na Argentina, 3 bi de dólares a rodada precificou a empresa. Isso não vai parar. Como a gente falou lá atrás, nosso medo não é a Shine, nosso medo são as próximas Shines. Nosso medo não é o Nubank disputando o setor, ou a XP, são as próximas XPs. Assim, o Bradesco e o Itaú demoraram 10 anos, não, 10 anos não, demoraram décadas para construir a capacidade computacional deles, né? O branding, etc. Veio o Nubank, né, por conta da nuvem, que é o tema que a gente também pode falar depois. Alugou uma casa em São Paulo, cadastrou um cartão de crédito, em 10 anos vale muito mais que o Itaú. Custo baixíssimo, né? Custo baixíssimo. Quer dizer, ela não teve que gastar CAPEX na construção dessa capacidade computacional, ela alugou. Né? Então, assim, é o as a service, né? Ela alugou do provedor, do distribuidor da nuvem, que no final do dia, é por isso que esses provedores de nuvem, né, essas big techs são provedores de nuvem, de capacidade computacional, parece muito como Equatorial no final do dia. Né? Eu poderia descrever as teses da carteira aqui sem falar o nome, que vocês não saberiam se estou falando de Microsoft, de Amazon ou de Sabesp Equatorial. Isso, né? De certa forma, já está mudando completamente de assunto, mas perdão por isso. Claro. É interessante a gente analisar essa questão, porque até pouco tempo atrás tinha aquela ideia, né, de os juros vão subir, as big techs vão sofrer, mas a partir do momento que são empresas que são similares a uma utility de fato, né, você vai perdendo um pouco essas correlações. Viraram. Né? Essa chave começou a virar de 2016, 2017 para cá. Por isso que a gente também a gente olha isso há muito tempo, a gente não investia nisso. Em 2019, quando eu comentei que a Renner tradou 30 vezes lucro, e isso incomodou a gente em 21 abriu. Por que só o multimercado pode operar ações lá fora? Então o FII, a partir de 21, também pôde. A gente, obviamente, não comprou logo que a gente pôde fazer. Né? A gente veio comprar aí no final de 22, inclusive a gente escreveu um estudo para falar disso, né? Aquele momento macro nos Estados Unidos ruim, recessão, não sei o quê, choque de juros. Parecia um bom momento para começar a alocar. A gente começou devagar ali, né? A alocação nunca passou aí de, sei lá, de 1/5 do fundo, mas sempre esteve nas melhores contribuições, né? Eu acho que tem muita coisa ali que mudou. Assim, você pega a Microsoft, a própria Amazon, né? Antes desse período do investimento pesado em cloud, elas eram empresas mais suscetíveis ao macro, né? A Microsoft vende PC, software, então você fica mais suscetível ao balanço, atividade, né, macro. Né? A Amazon, e-commerce, né? Você fica totalmente suscetível. Agora, quando você começa a investir no negócio que é o cloud, isso começou até mais atrás, só que ele começou a virar a chave de fato ali em 16, 17, e começou a ficar representativo dentro dos negócios dessas duas empresas, né, principalmente. Tem o Google também, mas um pouco atrás. O negócio começou a ficar mais parecido com uma utility. Né? Então, aquela coisa, né? Cara, Big Tech vai cair porque o juro lá abriu. Cara, elas são caixa líquido. Né? Então, o juro abre lá, você começa a ter receita financeira, não custo. É uma coisa de louco. E estão cada vez mais parecidas com uma utility, né? Receita recorrente, etc. E assim, no final do dia, a gente interage tanto com essas empresas, eu interajo mais com elas do que o meu aplicativo de banco, por exemplo. Eu acho que virou serviço essencial, de fato. Sem dúvida. Eu não vivo sem, você esquece o celular aí pra você ver. Pô, fiquei um mês muito triste, foi o mês que o Twitter tava fora do ar. Depressivo. Nem conversava com a minha família. Com ele. Então, assim, eu acho que é importante, como gestor de ações, acho que todo mundo assim, que interage como consumidor,
E aí, no meu caso, como gestor, analista de ações, eu tenho que entender esse modelo de negócio, que é um modelo muito interessante, né? Então, quer dizer, a nuvem da Amazon é um negócio de 100 bi, de fatura 100 bi de dólares, cresce 20% ao ano. Quando você pega o gasto de infraestrutura de TI no mundo, é só 5% do PIB global, por que não ser maior? E dessa infraestrutura global, nem um terço está na nuvem ainda. Então, quer dizer, essas empresas são enormes, né? Bom, você pega esse mercado endereçável, parece que tem muito espaço para crescer e sem fazer muita maluquice em conta. Assim. E com AI. O AI acelera, acho que essa questão da nuvem, né? Acho que é uma cerejinha do bolo, acho que está parecendo muito o que foi lá atrás, talvez, nessas Big Tech, né? Investiram muito e deu certo a nuvem, né? Dá para dizer já que deu certo. Mas tem uma estrada muito grande pela frente. Eu acho que só vem para acelerar isso, né? E é curioso, porque a gente, quando olhou, a gente começou a investir no final do dia, assim, o que é interessante, né? A gente pensa nas épocas anteriores, para você fazer uma fábrica, você tinha que posicionar essa fábrica perto da fonte de energia. Porra, tinha que construir meu moinho aqui perto de um rio, ou um lugar que venta. Eu me preocupava com a energia. A gente montou esse estúdio aqui, ou a Quinitro fez o escritório dela, né, ligou para a Light, ligou para a Enel, aqui tá complicado, mas na Light ainda tem energia. Você vai lá, bum, ligou, clicou um botão e você tem luz. Então não se preocupa com a energia, né? A Revolução Industrial melhorou um pouco isso, né? Porque o carvão chegava de ferrovia, já melhorou. Mas no final do dia, eu acho que esse lance da especialização, ela é muito bacana, porque o cara que se especializa, ele vai ter os ganhos, vai capturar parte dos ganhos de escala desse negócio, né? Então, quando eu olho para a Equatorial, ela fez isso. Quando eu olho para o case de GPS também, que a gente tem um pouco isso. Quando eu olho para a Sabesp, parece isso. Quando eu olho para a Amazon, parece isso, no cloud, para a Microsoft, para a TSMC. Então, quando a gente olhou lá atrás, a gente investiu em TSMC no final de 2023. A gente não pegou NVIDIA, né? Assim, a gente não conseguiu entender muito bem a barreira de entrada dela. Não é uma coisa muito simples, né? Pô, a pessoa que desenha o chip, pô, eu estou para desenhar também o chip, né? Mas quem fabrica esse negócio? A gente foi investigar a história da TSMC, então eram duas empresas que são correlatas. Você não pode a NVIDIA subir muito e a TSMC ficar para trás, porque uma não vive sem a outra, né? Inclusive, a TSMC consegue viver, talvez, sem a NVIDIA muito bem, que ela vai vender para outros players, né? Todo mundo querendo comprar chip não tem. Essa é a verdade, não tem. E a gente falou, cara, por que esse negócio não subiu? Tem os riscos envolvidos, tá? A China invadir Taiwan, etc. Mas me parece um pouco contrassenso eu não investir em TSMC por conta de risco de... Eu não tenho nem opinião se a China vai invadir Taiwan ou não, né? Não tenho a menor ideia. Mas eu não investi em TSMC e investi em Big Techs. Porque se a China invadir Taiwan, sei lá, o PIB global cai 10%, a TSMC vai cair 90%, 100%, mas a Amazon vai cair 90%, a Apple vai cair 90%, as Big Techs vão cair e muito. Elas são correlatas, não tem jeito. O mundo para, você vai começar a comprar iPhone 8 de novo. Não tem. Então, assim, me parece um risco bom para o negócio que estava no passado tradando varejo brasileiro, 15 vezes lucro, ridículo. Negócio que cresce 20% ao ano, com uma rentabilidade de mais de 30%, uma empresa industrial com essa rentabilidade. Me parece que é a empresa mais importante do mundo. Então, quer dizer, não é questão se China vai invadir ou não Taiwan. Porque eu penso assim, cara, o Ocidente vai deixar? O Ocidente vive sem a TSMC. Estão precisando fazer agora, replicar uma fábrica, a planta nos Estados Unidos. É tão importante que o governo americano quer controlar o negócio, né? Quem fornece esse chip, né? E tá difícil, né? Porque parece que não é tão simples, né? E é um negócio muito doido esse negócio de chip, cara. Porque é como se fosse... pensa no que o chip é um composto de vários transistores, né? Semicondutor. Semicondutor é uma commodity, né? Que é o material, né? Semicondutor é o petróleo dessa era. Então é um material que compõe os transistores. E você conseguiu, ao longo do tempo, reduzir o tamanho deles para caber mais transistores dentro do chip. Como se fosse uma cabeça, um cérebro, e você reduz o tamanho dos neurônios para enfiar mais neurônio dentro dele e ele fica mais inteligente, mais rápido, né? É o negócio da lei de Moore, né? Você vai diminuindo o tamanho dele. Só que, cara, a gente tá chegando num limite disso, porque o tamanho o mais moderno hoje tem 3 nanômetros, né? Você pega as pessoas de um fio de cabelo, são 80 mil nanômetros. Então, a coisa mais importante do mundo não é visível a olho nu. E até historicamente, quando você pensa assim, cara, nossos avós não tinham muitos eletrônicos, né? Não videocassete, né? Não sei o quê, nossos pais um pouquinho mais. A gente, cara, é tudo. Onde você olha aqui, tem TSMC.
É no relógio, putz, cara, é no anel, é na TV, no projetor, tudo. É por isso que, assim, cara, a gente não vive sem, assim, virou muito essencial esse negócio, né? Então, será que o Ocidente está disposto a perder isso? Né? Não me parece um caminho, né? Mas não vou opinar sobre isso, sobre geopolítica, não tenho a menor ideia. Só acho que o negócio, talvez a empresa mais importante do mundo, hoje há 20 vezes lucro, né? E revisões positivas não param, né? Porque realmente o AI pegou muita tração, está pegando tração e está acelerando, né, essa demanda, me parece uma boa oportunidade. Obviamente, não dá para ter uma posição gigante, né? A gente opera offshore respeitando muito, né? A gente tem muita humildade intelectual, cara, é um negócio diferente lá fora, né? A gente começou pequeno, o nosso play de offshore não foi beta, acho que a gente conseguiu gerar valor, a gente poderia ter comprado em 21, 22, não comprou, foi comprar no final de 22, estamos carregando até então. Então, assim, a gente está indo muito devagar, com muita humildade, a gente não está olhando uma small cap no Texas, entendeu? Uma mineradora de não sei o que lá no Cazaquistão, né? São posições de big tech, a gente interage como consumidor com elas o dia inteiro, assim, são modelos de negócios, e de novo, assim, qual o seu edge de olhar lá fora? Cara, você pega o report trimestral da Amazon, tem 10 páginas, tem um cheio de small cap aqui brasileiro que não vale nem um bi, com 60 páginas, tudo colorido, poeminha, foto de árvore, porra! Assim, o campo de batalha é muito mais igualitário lá fora. E não só as small caps brasileiras. Muitas empresas que se dizem as campeãs ESG, que esquecem do G, fala com o mercado no período de silêncio. Porra, a gente sabe, não é possível que lá fora, quando tem resultado, o negócio balança 10% para cima ou para baixo, empresa que vale 2, 3 trilhões de dólares, aqui o negócio vai ajustando ao longo do tempo. E não tem mesmo a surpresa, positiva ou negativa, eventualmente não faz preço no dia do resultado. Assim, acho que tem uma questão de governança que é muito séria. Então, assim, é uma batalha mais igualitária lá fora. A gente consegue coletar muito mais informação de uma Amazon, uma Microsoft, para análise do que empresas brasileiras. Tá? Então, acho que é um jogo que eu acho que o gestor brasileiro ele consegue jogar, pelo menos no básico, assim. Acho que depois de 10 anos estudando esse negócio e investindo nos últimos 3 anos, a gente criou uma bagagem, a gente consegue entender os cases, explicar, enfim, acho que é bacana.